Como montar a sua primeira carteira de investimentos? Essa pode ser a pergunta de várias pessoas que até querem começar, mas não sabem por onde começar, que ativo comprar. E nesse vídeo eu vou te mostrar da forma prática e simples as melhores decisões e o que você deve saber antes de iniciar uma carteira de investimentos e como eu montaria a minha primeira carteira de investimentos. Meu nome é Aleph e esse é o canal Finanças Reais. Nesse canal a gente fala sobre finanças e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Para começar, vamos logo acabando com um mito dos investimentos, que é que você precisa ter muito dinheiro para investir e a verdade é que não. Você pode começar com pouco, 100, 50, 10 reais, não importa. O interessante é que você comece com pouco. Você no começo você vai errar, ninguém começa com a carteira de investimentos fazendo tudo certinho. O interessante é que você comece com um pouco e aprendendo com os erros. E com o passar do tempo você vai aumentando seus aportes e fazendo uma carteira de investimentos cada vez mais sólida e estruturada. E um dos maiores erros de todo mundo quando começa a investir é já ir pensando logo em qual ativo colocar, aquela ação que vai valorizar ou aquela cripto que vai duplicar de valor, enquanto isso deveria ser o último passo dos seus investimentos. Antes disso, tem toda a estruturação da carteira, tem várias métricas que vão definir se você vai ter sucesso ou não no mundo dos investimentos. Uma carteira bem estruturada, ela pode trazer mais rentabilidade do que apenas escolher qual o ativo vencedor. E a primeira métrica, o primeiro processo que você tem que fazer antes de começar a investir é formar sua reserva de emergência. A reserva de emergência é algo que vai te dar segurança e tranquilidade na hora de fazer seus investimentos. Essa reserva funciona para casos como uma quebra de um carro, problema de saúde ou algo inesperado que aconteça que faça com que você não precise retirar seus investimentos antes da hora marcada, para que você possa deixar seus investimentos intactos e resolver esses problemas com a reserva de emergência. O ideal é você ter de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Ou seja, não é seu salário total, é o seu custo mensal, aquele dinheiro que você precisa mês a mês para se manter. O passo 2 é traçar seus objetivos. Muita gente acha que investimento é só aposentadoria, mas o investimento em si, ele está relacionado a várias outras fases da sua vida, como a compra de uma casa, compra de um carro ou uma viagem. Então você precisa saber muito bem qual o seu objetivo com aquele investimento, pois a cada tipo de objetivo existe uma classe de ativos mais adequada. Então trace primeiro seus objetivos e aí você terá mais clareza na hora de fazer seus investimentos. E o terceiro passo é fazer a estrutura de alocação da sua carteira. Qual porcentagem vai para renda fixa? Qual porcentagem vai para fundos imobiliários? Qual porcentagem vai para ação? E essa estrutura de alocação que vai ditar novos aportes, para onde você precisa aportar, para você fazer toda essa estruturação da sua carteira. E agora, no quarto passo, sim, você vai escolher os ativos que vão para a sua carteira. De acordo com a estrutura de alocação, você escolhe quais ativos que vão entrar dentro daquela estrutura. Por exemplo, na aba de ações, você vai escolher quais ações vai ser alocada em sua carteira. E na hora de fazer essa alocação, você tem que tomar muito cuidado para não cair no risco da ruína. Que seria investir e priorizar apenas uma ação ou apenas um setor. Isso pode causar um risco da ruína, pois se aquela ação ou aquele setor ir muito mal tiver algum tipo de problema, pode comprometer toda a sua carteira. Imagine que você tem uma cesta com 10 ovos. Você deixa essa cesta cair e você perde todos os ovos. Você correu o risco da ruína. Mas e se agora você pegar esses 10 ovos e dividir em 5 cestas?
Se você tiver um problema com uma das cestas, você ainda tem mais 4 cestas com ovos. Ali você fez a diversificação e você protegeu todo o seu patrimônio. Bom, mas como eu montaria uma carteira de investimentos para o iniciante? Uma carteira para um iniciante, eu colocaria 50% em renda fixa. E por que 50% em renda fixa? Porque aqui a gente está falando de uma carteira para um iniciante, a pessoa que está começando nos investimentos. O que que essa pessoa precisa? Ela precisa de um pouquinho mais de tranquilidade e um pouco mais de segurança. Então, a gente não vai chegar aí já colocando 50% em ações, 50% em cripto. Essa pessoa precisa começar indo aos poucos e tendo a rentabilidade aos pouquinhos, ela vai migrando dessa renda fixa e colocando em outros ativos um pouco mais arriscados, mas que poderão ter uma rentabilidade um pouco maior que a renda fixa. Mas se a gente for olhar, hoje a renda fixa está pagando, em média, 15%, que é a taxa Selic. Qualquer um desses investimentos não é fácil a gente conseguir uma rentabilidade maior que essa, ou seja, esses 50% estarão muito bem empregados. Os 50% ainda, além de ser em renda fixa, seria um caixa de oportunidades, para quando a gente tiver uma oportunidade em alguma ação, algum fundo imobiliário, a gente vai tirar dessa renda fixa e alocar. Porque um investidor consciente, um investidor que se sai acima da média, ele precisa aproveitar as oportunidades de mercado. E para aproveitar essas oportunidades de mercado, ele vai ter que ter um caixa de oportunidades. Porque imagina, uma ação ela custa ali R$ 30, ele é aquele preço ali, preço teto. Mas por algum motivo essa ação cai para uns 25. Não aconteceu nada assim de ruim com a empresa, mas alguma coisa de mercado mesmo. E você tem essa oportunidade, porém você não tem o dinheiro para investir. O que que acontece? Daqui a pouco essa ação volta para os 30 e você perdeu o bonde, você perdeu a oportunidade. E o que que acontece? Você tendo esse caixa aqui de oportunidades, quando essa oportunidade aparecer, você vai ter um caixa para poder aproveitar essa oportunidade e não deixar ela passar. Depois eu colocaria 25% em fundos imobiliários. Por que os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários é o segundo passo para quem quer começar a investir. Depois da renda fixa, eu acredito que o melhor passo para uma pessoa seria começar a colocar um pezinho ali nos fundos imobiliários. Ele vai trazer uma receita recorrente ali mensal, já vai trazer um fluxo de caixa para municiar novos aportes e a pessoa vai ter aquele efeito de dopamina de todo mês tá caindo um dinheirinho na conta e a pessoa vai se sentir mais segura e começar a gostar mais daquele negócio dos investimentos. Colocaria 14% em ações, para já ir pegando também um pouquinho do jeito. As ações seriam um pouquinho mais arriscado, mas teria uma possibilidade de uma rentabilidade maior. Uma pessoa que não quer tanto se arriscar nesse começo ainda, pode até tirar um pouquinho, voltar para a renda fixa ou até nos fundos imobiliários. E colocaria 10% em ETFs americanos. O porquê desses ETFs americanos? Aqui você vai diversificar a sua carteira não só no real, mas em dólar. Você pode colocar tanto em renda fixa americana, como você pode investir através de um ETF, como o IVVB11, que replica o índice das 500 maiores empresas americanas. Você vai estar exposto ao mercado norte-americano, que é a bolsa mais evoluída do mundo, e ao mesmo tempo você vai estar exposto à valorização do dólar. E por que que eu não colocaria cripto aqui? Porque o que a gente disse, a carteira é para uma pessoa iniciante. Cripto é algo muito volátil. Então, eu acredito que uma pessoa iniciante, ela primeiro precisa passar por esses setores, depois começar a colocar um pezinho em cripto. Na renda fixa, você pode distribuir ali entre Tesouro Selic, que seria seu caixa de oportunidade e também a rentabilidade dos 15% que hoje está a Selic. Pode colocar em caixinhas como a Nubank,
tá rendendo ali 115% do CDI, ou bancos como o Daicoval, Sofisa. Lembrando que nada disso aqui é uma indicação de investimentos. Eu estou mostrando de uma forma didática como eu faria. Na parte de fundos imobiliários, você também deve fazer uma diversificação, pegar de 8 a 10 fundos imobiliários, ali diversificado em setores, como setor de logística, setor de renda urbana, o setor de shoppings, e fazer toda essa diversificação, porque enquanto um setor pode estar indo mal, talvez o outro estaria despontando, e você faça essa diversificação do seu portfólio. As ações, pegue ações nos setores mais perenes, como setores bancários, setores de seguros, energia elétrica, setores de saneamento, telecomunicações, que são setores que historicamente dão certo no país. Você tem que começar com algo mais seguro. Aos pouquinhos você pode pegar uma pimentinha por um setor mais arriscado, mas de início priorize empresas perenes, com empresas lucrativas e com baixo endividamento. E assim que eu montaria a primeira carteira de investimentos. E se você gosta de conteúdos como esse, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e mande esse vídeo para alguém que queira começar no mundo dos investimentos.